Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E o Brasil não só voltou à normalidade em tudo que era normal antes do furacão Bolsonaro, como também está colocando dentro da normalidade aquilo que sempre esteve fora dela. E o que seria, por exemplo, os militares. Após um século XX permeado por abusos dos militares brasileiros, culminando com o abuso de 31 de março de 1964, que instalou uma ditadura no Brasil que durou 21 anos, e que criou essa comunidade militar fascista que infecta o conjunto das Forças Armadas e mantém o país como seu refém. Tudo isso está começando a acabar pela primeira vez na história do país, sob a ação de dois homens decididos e que não brincam em serviço. Um deles, a gente já sabe, é Alexandre de Moraes, que vem demonstrando uma extrema coragem ao lidar com o militarismo fascista. E outro é o Lula, que nunca deixou de atuar onde era necessário atuar e que com essa sua atuação, com essa sua habilidade para conversar, mas também para tomar decisões importantes e corajosas, graças a esses dois grandes homens públicos que eu considero que são Lula e Alexandre de Moraes, os militares estão começando a se submeter às leis como qualquer outro mortal neste país. E isso acontece por várias razões. Em primeiro lugar, hoje estão sendo julgados 89 militares que contribuíram para a intentona golpista de 8 de janeiro. Eles estão depondo na Polícia Federal, na Justiça Comum, inclusive generais estrelados estão lá dando satisfações à sociedade brasileira e não na falsária Justiça Militar, que nunca julgou coisa alguma, investigou, puniu coisa alguma, mas na Justiça Comum, como deve responder qualquer brasileiro. E isso, além de tudo, ainda tem desdobramentos, como, por exemplo, não permitirem mais que os militares disputem eleições, assumam cargos políticos, né? Tudo isso, inclusive, está sendo inserido na Constituição. E, na verdade, a Justiça e os próprios militares estão tratando de proibir críticas a superiores hierárquicos como o presidente da República. Então, militar, general, coronel, seja lá quem for, não vai poder, por exemplo, mais xingar o Lula, xingar o presidente da República, ameaçar o presidente da República, dar declarações dúbias. Essa é uma medida muito importante que o próprio Exército, que as próprias Forças Armadas estão tomando para disciplinar a submissão delas ao poder civil, que é exigível em qualquer democracia. Além disso, Lula acaba de exonerar o general Dutra, um dos que estão sendo interrogados hoje pela Polícia Federal, isso que é suspeito de ter contribuído para os atos golpistas de 8 de janeiro. Então vamos ver algumas matérias que se aprofundam nesse tema que eu estou citando aqui. Então vamos lá, aqui nós temos a Polícia Federal houve generais em investigação sobre ataques golpistas de 8 de janeiro. E não são um ou dois,
são 89 oitivas de militares nesta quarta-feira. Ex-comandante militar do Planalto é um dos intimados, o tal general Dutra. A Polícia Federal vai ouvir hoje esses 89 militares sobre os ataques de 8 de janeiro e as oitivas estão sendo conduzidas na Academia Nacional de Polícia em Brasília. A previsão é que aconteçam em 2 blocos, 49 durante a manhã e 40 à tarde. Dentre os nomes que serão ouvidos pela manhã estão os generais Gustavo Henrique Menezes Dutra, ex-chefe do Comando Militar do Planalto, Carlos Feitosa Rodrigues, ex-secretário de Segurança do Planalto, e Carlos José Russo Assunção Penteado, ex-número 2 do GSI, Gabinete de Segurança Institucional. Esses 3 militares, eles são os mais suspeitos de terem participado dos atos de 8 de janeiro. E aqui você vê a imagem do acampamento golpista. E o Lula acaba de exonerar esse general que está depondo hoje, o general Dutra, do Comando Militar do Planalto, na véspera do depoimento dele da Polícia Federal. Então, apesar de o Lula estar estabelecendo contatos com os militares, está tentando reduzir resistências, ele não deixa um segundo de exercer sua autoridade, e essa decisão já era esperada, não é, que ele destituiria esse militar do cargo de comandante militar do Planalto ali. E agora o general Gustavo Henrique Dutra de Menezes acaba de ser exonerado do Comando Militar do Planalto nessa terça-feira, e isso junto com outros 80 militares. E por fim, o Supremo Tribunal Federal mantém a proibição de críticas de policiais e militares a superiores hierárquicos. 6 ministros já votaram por negar a ação do ex-partido de Bolsonaro e validar dispositivo do Código Penal Militar, editado em 1969, em meio à ditadura, que restringe manifestações públicas de militares sob pena de detenção. O Supremo formou maioria para manter a proibição de militares sob pena de detenção de criticar publicamente atos de superiores, e o Poder Judiciário também está agindo com muita dureza, inclusive indiciando militares e colocando o Brasil num novo momento de colocação da República nos eixos. Com essa atitude do Executivo e do Judiciário, vai chegando ao fim uma situação em que os militares eram cidadãos acima dos cidadãos comuns. Não podemos nos esquecer que eles ficaram de fora da reforma da Previdência, tem várias vantagens como em cima dos outros cidadãos, como financiamentos especiais para comprar imóveis, uma série de regalias negadas ao resto da sociedade, e tudo isso precisa acabar. Mas o que precisa acabar mesmo é o seguinte: militar tem que ficar longe da política, e o objetivo é fazer com que militares que se intrometam em política sejam exonerados e sejam processados criminalmente, porque não é cabível que um grupelho de generais se coloque acima dos poderes constituídos da República, como vem acontecendo desde o limiar do século XX, quando a presença dos militares na vida da nação e nos poderes constituídos assumiu proporções catastróficas. Minha amiga, meu amigo, eu quero agradecer a atenção e deixar meu abraço para todo mundo.